O desmatamento da Amazônia, registrado em junho de 2019, aumentou 60% na comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O acumulado do ano também tem o pior registro desde 2016. No entanto, aceito pela comunidade científica internacional, o levantamento foi posto em dúvida pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é um pouco do que a gente conversava aqui, que ele tem questionado, não só esse ministro, mas o governo tem questionado números. E daí a gente comentava um pouquinho no intervalo sobre uma postagem feita por redes sociais em relação às mudanças climáticas, ao aquecimento global. Mas como assim falar em aquecimento global se a gente está assistindo uma onda de frio? Vamos pedir para o meteorologista explicar para a gente. A desinformação sobre o aquecimento global leva a isso. Então, aquecimento é só aquecer. Aquecimento global, se a gente está falando global, está falando do planeta, nós estamos falando de aumento de energia no planeta. Se a energia aumenta, a oscilação do planeta vai aumentar. É uma coisa bem simples de perceber. Aumentou a energia, se a onda faz assim, você aumentou a energia, ela vai aumentar. O que aumenta? Aumentam os extremos. Todo mundo que fala em mudança climática fala no aumento dos extremos. Que extremos? Extremos de calor e extremos de frio. Sim. O que acontece é que nós estamos tendo ondas de frio como nunca houve. E ondas de calor como nunca houve. Os extremos estão cada vez maiores, o que só confirma, isso é o dado que mais confirma que os céticos que são contra a história da mudança climática causada pelo homem, essa é uma das coisas que eles não conseguem refutar. Sim, porque é muito perceptível para qualquer um. É muito simples. Aumentou a energia, aumenta o extremo. Vai ter mais frio, sim. Vai ter mais alagamento, sim. Vai ter mais chuvas extremas, sim. E isso é causado pelo aquecimento global, pelo aumento de energia no nosso planeta. Sim. Agora, Márcio, essa questão do desmatamento, na semana passada, o Bolsonaro fez uma fala direcionada ao presidente da França, Macron, falou, olha, você pode ir de Roraima o que ele falou? De Manaus a Boa Vista, que você não vai ver 1 km² de desmatamento na floresta amazônica. Boa Vista a Manaus. De Boa Vista a Manaus, isso, que você não vai ver. E daí eu lembro que a gente, na época, o Observatório do Clima, se eu não me engano, postou um vídeo, fizeram uma viagem assim, online pela floresta, e você via ali os pontos de desmatamento. E tem esses números que são irrefutáveis. Quais os impactos de uma declaração como essa, do desmatamento da floresta amazônica? Bom, a Amazônia sofre essa agressão já desde os militares, né? Quando eles instituem ou criam um projeto lá da Transamazônica, eles na realidade estavam começando a entregar a Amazônia. Essa brincadeira do Bolsonaro, porque ele imagina que tem humor nas brincadeiras. Quando o Macron pergunta para ele sobre essa paisagem da Amazônia devastada, que depois o embaixador da Noruega e da Alemanha falou, nós vamos acabar com o fundo da Amazônia, porque esse fundo vocês estão pensando em usar para indenizar fazendeiros e não preservar a Amazônia. Ele faz essa brincadeira, eu vou voar com você de Boa Vista a Manaus, você vai ver que não tem nada disso. Nós brincamos de que o voo seria noturno, né? Realmente seria difícil ver alguma coisa lá embaixo. E depois teve essa colocação, essa brincadeira aí de um posto que fez esse voo no trajeto possível, né, de dia, e a gente assisti o vídeo, claramente áreas devastadas. Olha, eu conheço bem a Amazônia, né? Eu tive uma época não muito longe, uns 5, 6 anos, andando pela Amazônia, e o que eu chamava atenção é que você, a 2, 3 quilômetros da margem do rio, você via a floresta, mas quando você adentrava um pouco mais dentro da mata, você via que o pessoal estava julgando mata no chão. E eu fui visitar, por acaso, meio sem querer, aquelas coisas que aparecem, fui visitar um senhorzinho que tinha herdado uma fazenda, que o dono tinha falecido, não sabia quem era o futuro dono, que ele tinha 10 mil cabeças de gado enfiado na Amazônia. Então, a Amazônia, a devastação da Amazônia, com certeza, porque a floresta só sequestra carbono quando ela cresce, né? Quando ela está
desenvolvida, como era o caso da Amazônia até a década de 70, ela é um pulmão e é um banco de carbono. Ela está armazenando carbono. Então, a proporção que você derruba a floresta e não replanta, porque você pode derrubar uma floresta, mas você tem que plantar imediatamente, porque é quando se dá o crescimento que se dá a fotossíntese. Então, aquela floresta que vai crescer vai sequestrar carbono. Então, hoje nós imaginamos que tenha um bolsão de carbono no mundo, né? E aí tem um meteorologista para dizer que é uma coisa imensa. E aí nova tecnologia diz, inclusive, de encapsular esse oxigênio, né? Então, esse carbono, esse gás carbono, de maneira que ele seja transportado num projétil e expelido da atmosfera. Então, são coisas do futuro, mas o que eu digo nesse momento é que o que acontece na Amazônia é uma coisa impressionante. Nós perdemos quase 40% da floresta amazônica. Nós perdemos mais de 90% da Mata Atlântica. O Cerrado acabou. Quer dizer, o Brasil, o Pantanal não tem mais aquela pujança, porque o Pantanal virou soja. Então, o Cerrado se joga, o Cerrado, que é uma área de tinha 2 milhões de hectares de cerrado, hoje está quase totalmente destruído para a plantação de soja. E nós plantamos. E o pior de tudo é que pequenos produtores fazem arrendamento de suas terras para se plantar soja por meio de contratos. Sim. Então, eu acho que a situação é muito trágica, né? E eu não acho que isso começou no Bolsonaro. Infelizmente, isso vem desde o governo do Temer. E o Temer não é nenhum santo. O Temer deu o golpe e depois criou toda essa situação que permitiu que toda essa sanha de destruição na Amazônia avançasse. Sim. Vou passar um pouquinho para os amigos. O golpista Temer, né, ele pavimentou o caminho para o que o Bolsonaro está seguindo agora. Sim. É a mesma sequência: destruição da Amazônia, destruição de direitos, acaba com os direitos dos quilombolas, indígenas. Ele legalizou a grilagem, né? Legalizou a grilagem. Essa questão de legalizar a grilagem, que é uma das questões que a Noruega falou que vai estar fora do fundo da Amazônia. Aquele dinheiro é para ter agricultura agroecológica, agricultura voltada para alimentação saudável e sustentável. Sim. Era para isso, tem vários projetos. Aí eles dizem que isso tem que ser melhor contabilizado, porque teve desvios, quando os próprios embaixadores da Alemanha e da Noruega estão lá comprovando que os projetos foram acompanhados. É gente séria que está acompanhando. Sim. E aí o que acontece? A gente falava da União Europeia, a União Europeia proibiu esses agrotóxicos que estão vindo para cá, e que são, boa parte, produzidos na Alemanha, a BASF e a Bayer Monsanto, né? Sim. E aí o que acontece? O Brasil tem também as suas saídas, né? Não só os pequenos produtores que alimentam a gente, que a maioria não são grandes produtores, são pequenos produtores, mas a gente tem notícias. A gente pode ver aqui do lado, em Osasco, iniciativa com apoio do governo, da prefeitura, até governo do estado apoiando. Sim. Tem 11 hortas comunitárias com produção de alimento orgânico, que a população começa a ter acesso num preço mais razoável, porque atualmente só classe média alta que tem acesso ao alimento saudável, né? A grande maioria, infelizmente, come o contaminado. Sim. Então, o que a gente vê? É possível, e aí mais um estudo, apesar do Bolsonaro não concordar com as universidades, né? A balbúrdia, mas mais um estudo da universidade, e não é Brasil, da Universidade Estadual de Nova York, comprova que a agricultura, a agroecologia, pode sim alimentar o mundo e com sobras. Estudo saído agora, o ano passado, da Universidade Estadual de Nova York. Então, realmente é uma falácia essa história de, não, vamos abaixar o preço do agrotóxico com essa grande quantidade, porque aí vai abaixar o preço do alimento. Sim. De que alimento, gente? De novo, vamos pensar bem nisso. Sim. Que alimento que você está trazendo com isso? Duas coisas. Primeiro, o alimento que chega na sua casa, a maioria não é produzido pelo grande. São pequenos produtores. E segundo,
alimento envenenado vai te trazer mais prejuízo do que benefício. Sim.